uma outra questão que fazem comumente é sobre quem é a prostituta meretriz de Apocalipse 17, né? A Apocalipse 17 fala então de uma mulher que no final, né, ali do capítulo, fala que ela é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Veja que o apóstolo João, ele está falando de algo presente do seu momento, né? O verbo no presente que domina sobre os reis da terra. Então, quando nós vemos durante o decorrer da Bíblia, né, o que seria uma cidade biblicamente? Me falta agora o verso, mas se não me engano, no livro de Isaías, ele faz uma comparação entre a, o povo, né, um povo em um conjunto com uma cidade. O povo em um conjunto como uma cidade, não especificamente um lugar, né, geográfico na Terra chamado ali, né, de cidade, né, um estado com governo, não especificamente, mas biblicamente a, a Bíblia ela traz essa ideia, né? Por exemplo, a igreja, né, como que chamada de a noiva do Cordeiro, também futuramente como a nova Jerusalém celestial, né, que desce dos céus, né? Isto porque uma cidade não é uma cidade se não houver também um povo ali. Então, a Bíblia no livro de Isaías, né, não me lembro agora o versículo, mas traz este entendimento de que o povo num conjunto ele já é em si uma cidade. Quando o apóstolo João ele fala, né, de uma mulher que domina sobre os reis da terra, né, que está, né, sentada sobre muitas águas, né, e, ou seja, exerce muita influência sobre as nações da terra, mas que vai ser posta, né, como num deserto, né, no final ali do capítulo, nós lendo desde o início da Bíblia, né, nós vamos entendendo da onde que surgiram, né, estas influências a princípio, quando Deus ele cria o homem no jardim do Éden, ele estabelece ali o seu lugar físico e espiritual. As regiões geográficas, por exemplo, né, ficava ali na antiga Assíria, não é Síria, mas é a antiga Assíria, ou seja, aquela região da Turquia, do Iraque, né? Ou seja, aquele rio Eufrates que passa entre estes quatro países, Turquia, Síria, Iraque, Irã, né? Nós vemos que as nascentes do rio ah, Eufrates, por exemplo, ficava entre ali a Turquia, né, o Iraque, aquelas regiões. Então, quando Deus ele cria o homem, ele estabelece ele no jardim físico, o homem ele está naquela região geográfica. Quando entra o pecado no mundo, que é a ausência da paz, entra então a confusão no mundo, o que é chamado também de Babel, né, a confusão. Ou então o que era chamado, né, na outra língua, se não me falha a memória, acadiana, né, Babilu, que traz aí a ideia, né, de a porta, né, para Deus, né, ou portões dos céus, algum sentido assim, no sentido não literal da palavra, mas no sentido espiritual, né, ou de uma conexão, de uma religião, né, ou seja, Satanás ele quis desligar o ser humano de Deus e religar o ser humano, né, a outra coisa que não fosse Deus. Então, esse conceito de confusão, né, Babilônia, Babilu, ele já era desde o Éden, desde aquela região geográfica. A partir dali, então, se vai contando a história até o capítulo final ali, 10 de Gênesis e o capítulo 11 também, que fala a respeito da história da Torre de Babel, que é muitas vezes mal compreendida como uma torre muito alta que realmente estava já chegando ao mais altos céus, então Deus ele decidiu é, cessar, né, os empreendimentos dos homens naquela época, confundir as línguas deles, né, e então cessou tudo aquilo. Porém, quando nós vamos dentro do entendimento mais profundo, nós compreendemos que a torre ela significa não
essas torres enormes como grandiosos prédios de hoje, mas um zigurate, ou seja, era templos feitos para ter acesso, ou seja, os mesmos conceitos da serpente do Éden, né? Desligar o homem, né? E religar o homem a tronos, principados e potestades que agiam nas regiões celestiais, tanto que desde o início da Babilônia eles começaram a cultuar os astros, a ter os astros como os deuses. Por quê? Porque existem lá potestades, né, principados e também tronos que são anjos decaídos, né, naquelas regiões que eles querem a adoração, o culto para eles, né? Tanto que até nos dias semanais aqui, né, no calendário gregoriano, cada dia é em referência a um deus, né? Isso tudo foi herdado desde a cultura babilônica, que foi passando, né? Ou seja, tudo isso é para tirar a glória, a importância do Deus israelita, do Deus de Israel, do Deus da Bíblia, para trazer, né, uma adoração, um culto a deuses pagões, os astros dos céus, né, uma cultura babilônica. Isso desde a época já da Torre de Babel, de Nimrod, né? Então estava muito avançado já estes cultos, né, a estas entidades espirituais naquela época, né? Tanto que hoje tem muito conhecimento que se diz, olha, foi descoberta, né? Há não sei quantos milhões de anos atrás existia, né? Seres, né, que veio de outros planetas, né? E existe uma coisa assim que pode trazer de certa forma persuasão, né, ao mundo de hoje para tentar desmistificar ou tentar dar um descrédito à Bíblia Sagrada, né, a tudo aquilo que foi herdado pelo povo hebreu. Então nós vemos no livro de Gênesis, capítulo de número 8, que fala 11, minto, de Torre de Babel, né, daquela torre que hoje é entendida como um zigurate, porque na arqueologia, por mais que foi depois do dilúvio, na arqueologia não é encontrada nenhuma torre tão alta, né? Hoje existem torres altíssimas e jamais, nunca, nenhuma delas podem chegar aos altos céus, né? Como é normalmente compreendido, né? De certa forma literal entre as pessoas, mas isso era algo espiritual. Eles queriam, né, ter contatos, eles queriam ter essas entidades, esses tronos, potestades, autoridades, né, como os seus deuses, né, e então fazer ali para eles uma cidade, né, no mundo a ser reconhecidas e anular o nome de Deus, né? Por isso que ele diz, façamos, né, então, para nós um nome, para que não sejamos esquecidos de geração em geração. Gênesis capítulo de número 11. Esse conceito de idolatria foi aonde que foi iniciado, chamado de a mãe de todas as prostituições, isso é, das idolatrias da face da terra, Babilônia, mistério. Então esta é uma cidade espiritual da idolatria que vai sendo passada, né, desde a época de Nimrod, quando então encerrados os empreendimentos dos homens naquela época, né, está escrito que as suas linguagens foram confundidas, mas em Apocalipse capítulo 17 está escrito que estes 10 reis eles têm o mesmo intento. E Deus, ele então permite que tudo aquilo que está incutido nos seus corações sejam agora não somente idealizados, mas realizados. E então está escrito que aquela mulher que era, né, a mãe de todas as prostituições e idolatrias da face da terra, que iniciou a idolatria sobre a face da terra e gerou isso em todas as outras nações que foram herdadas da antiga Babilônia, agora ela é então a mesma mulher que domina também agora, inclusive até na época de João, né, sob o Império Romano, ou seja, o Império idólatra também. O Império Romano ele não destruía as culturas como faziam os outros impérios, né? Mas ele permitia, ele agregava tudo isso, né, num sincretismo, tanto que depois vai surgir, né, no quarto século, 325 a partir então, né, depois 325 foi o Concílio de Nicéia, aí 334 mais ou menos ali, né, a época de Constantino, o imperador, que diz que se converteu ao cristianismo, então agora vai surgir a Igreja Católica, né, neste quarto século. A Igreja Católica Apostólica Romana, porque antigamente também era chamada de Igreja Católica, ou seja, universal, por quê?
porque era a igreja que tinha tanto os judeus como os gentios, então ela era universal. Porque quando o imperador agora ele traz, né, esse sincretismo religioso, ele agrega todas as religiões ao seu império, ele faz uma igreja do Estado, a igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, né, como se diz sob o pretexto, a desculpa de os pais, né, da igreja, que são em maioria, né, gentios, então agora a igreja então ela é romana, ela é católica, mas isso aqui foi uma astúcia ardilosa de Satanás, né, para incluir um secretismo religioso, né, de todas aquelas religiões persas, religiões babilônicas, religiões gregas, religiões romanas, né, incutida dentro de uma religião agora pseudo-cristã, a chamada Católica Apostólica Romana. E a partir de então, a Bíblia ela fala que, né, até mesmo na época do Império, claro, romano, né, do primeiro século, não existia ainda a Igreja Católica, né, mas a partir deste império, ou seja, de Roma, é que estava sendo criado uma grande cidade. Por quê? Porque já estava advindo também da Babilônia, da grande, a mãe de todas as prostituições e idolatrias da face da terra. Isto é explicado, por exemplo, aonde que o pecado iniciou, né, na região geográfica da onde que Deus ele criou o homem no Jardim do Éden. A partir de então, ali, né, a Gênesis capítulo de número 11, na Torre de Babel, que vai se espalhar, né, essas religiões idólatras sobre a face da terra, ou seja, é a mãe. A partir de então, né, a Babilônia em si, a cultura babilônica, né, ela vai sendo passada de geração em geração, né, para outras nações de sobre a face da terra, ainda que o império não exista mais. Como está escrito, por exemplo, a cabeça, né, daquela imagem, né, do anticristo, a cabeça daquela imagem, Daniel capítulo de número 2, ela é de ouro, é a mentalidade, é a cabeça, é a superior, ela continua lá existindo, né? Que é a mesma coisa que o leão, né? O Império Babilônico, Daniel capítulo de número 7, que é o Império Babilônico, que era o Império de Nabucodonosor, que é a mesma boca, né, de leão que está proferindo blasfêmias, Apocalipse capítulo de número 13. Ou seja, a partir desta idolatria, a partir dessas religiões que são passadas, né, culturalmente, de geração em geração, a Babilônia em si, o Império Babilônico, deixou de existir. Né? Mas toda essa cultura que foi passada desde a antiga Babilônia, da Torre de Babel e tudo mais, ela continua. Isto é também explicado em Daniel capítulo de número 4, quando fala, né, da árvore da qual Nabucodonosor tem aquele sonho e um anjo vem e corta, né, o tronco daquela árvore, mas deixa, né, ele não arranca ela com raiz e tudo, ele deixa ainda com o tronco. Por quê? Porque ela permanece até o fim dos tempos. Né? Ou seja, isto vai ser mostrado em Apocalipse 17. Ou seja, esta mulher, ela é justamente a mãe, é a que gerou tudo isso, né? A partir da Babilônia. E isso está escrito também no livro de Isaías, capítulo de número 21. Quando Deus ele chama os medos, né, que eram persas, né, também, né, ali os medos e os persas se uniram, na verdade, né, hoje eles se representariam, nós nunca podemos afirmar que eles são realmente descendentes, né, do povo que era os medos e os persas no tempo passado. Claro que houve muita miscigenação, como é que fala, mistura de povos, né, no Oriente Médio e tudo mais. Porém, este povo ele é convocado por Deus para subir contra a Babilônia, né? E ali no contexto de Isaías, capítulo de número 21, a Babilônia ali é realmente a Babilônia, ou seja, o Iraque, né? Só que dentro daquele mesmo contexto está escrito o quê? Que também, né, do Mar, né, Dedã, né, do Mar Dedã, está dentro deste contexto, né, de uma visitação do juízo divino, né? E isto fica onde? Na Arábia. Então, o que parece no texto de Isaías, quando ele fala, né, a respeito de um guarda, né, guarda, né,
que horas são, então já é tarde da noite, existe ali um atalaia, um guarda que está vigiando, então é perguntado a ele qual é a hora, né, da noite, né? Isso explica muito bem o contexto escatológico do fim dos tempos, quando a noite está vindo, e então ali o nome do Maidedan, né, da Arábia Saudita, e também o contexto fala também da Babilônia, que é o Iraque. Então fala dessas duas nações, né, sendo julgadas, né, atacadas de alguma forma pelos medos e os persas que sobem contra, né? E esse contexto de Isaías 21, ele é muito parecido com Apocalipse 17, né, que fala a respeito também de uma cidade. Ou seja, parece que alguma dessas cidades, desses lugares, eles incorporam muito dessas religiões babilônicas, né, dessas religiões que veio, né, a princípio, né, da meretriz, da mãe das idolatrias de sobre a face da terra. É o que está escrito, né, ali em Isaías 21 e Apocalipse 17. Ou seja, o que dá a entender é que é um conceito religioso, né, mas que tem consigo cidades, né, que representam essas religiões. Por isso que a Apocalipse 18 já não está mais tratando ela simplesmente como uma cidade no conceito espiritual, abstrato, mas no capítulo 18 ela é tida como algo mais agora físico, da onde que fala que ela tem o seu comércio, que ela se enriqueceu com as suas alianças com os reis da terra, e de que agora ela também está sendo julgada por Deus desde os céus, né? Então ela dá algumas características ali, dizendo que agora o árabe não habita mais ali e tal, né? Ou seja, o Iraque, Isaías capítulo 21 e Arábia Saudita são os países árabes também, né? Então, claro, isto é a forma como eu tenho visto até o dia de hoje, né? Ou seja, que ela, a princípio, ela é espiritual, esta mulher. Ela exerce influência espiritual religiosa, mas que ela tem algumas cidades na Terra que tem a sua representação, né, espiritual. Deus abençoe.